Reabrindo a live, porque pediram muito. Eu tô botando fé que vocês vão entrar de novo. Se eu ficar aqui sozinha com o Juan, vocês vão ver. Vocês vão ver. Até porque eu tô reabrindo aqui, mas estou perdendo a live de Laje da Baixada com Vinícius Preto, que são duas pessoas que eu adoro muito e adoro trabalhar com esses caras. Então, eu quero ver todo mundo que pediu a live do Juan de volta aqui. Que eu não vou perdoar se vocês não voltarem. Tá? Que Laje da Baixada está fazendo uma live show. Close. E eu não estou vendo a live do meu amigo Laje com o Vinícius. Tá? Isso aí, vai entrando. Eu salvei a pergunta da Larissa e salvei a pergunta da Amanda. Gente, eu quero pedir pra vocês, galera já tá entrando, quem quiser fazer perguntas, por favor, coloquem na caixinha de perguntas, porque eu consigo visualizar com mais rapidez. Conforme as pessoas vão entrando, vão comentando, eu vou perdendo as perguntas. Então, usem a nossa caixinha, ela serve exatamente para a gente conseguir se organizar. Sem falar que quando a gente coloca a pergunta na nossa caixinha, a gente consegue também responder por ordem de tempo enviado. Então, também eu não fico selecionando qual que vai primeiro, qual que vai depois. Não. As que foram mandadas primeiro serão respondidas primeiro. Pode ir entrando, gente. Um pacto, hein? Depois eu vou descobrir o endereço de todo mundo que me iludiu e vou atrás de vocês. Tá? Vou colocar o Ana, que vocês estão apaixonados por ele. Porque ele é lindo. Ele é lindo, inteligente e jovem. E aí, lindona? E aí, maravilhoso. Era isso que vocês queriam? Vou ficar esperando. Vai ter que dar 20. Eu fiz isso com a Bira, funcionou. Por quê? Porque o público, sabe, ele ilude a gente, Juan. Eles falam assim, não, abre de novo, vai. Entra aí, eu vou entrar, eu vou entrar. Quando você vê, a pessoa te abandonou. Sozinha lá. Então, é todo mundo aqui com a gente. Então, olha, essa primeira live foi densa, cara. Sabe por quê, Juan? Vou falar uma coisa pra você. Você é capricorniano, né? Stalkeei, eu vi. Sou. Você, cara, você é um ser pragmático. Então, é babado conversar com você. Por quê? Porque é aquela pessoa que não tem dó de falar a verdade pro povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo que assiste novela. 90% da vida do brasileiro é saber de fofoca, de traição. O que é da gente sem fofoca, sem traição? O povo brasileiro gosta disso. As pessoas podem falar que não, mas todo mundo gosta. Aí você vem e dá essa chuva de conteúdo do tipo assim, era tudo mentira. Vocês são os manipulados. Tudo que vocês vivem foram construídos pelos colonizadores 5, 10, não sei quantos séculos atrás. Agora vocês estão padecendo dessas falsas escolhas. E vocês vão É sofrer doído, né? muito. Então, todo mundo falou assim, era bem melhor o Juan ter dado conselhos amorosos. Eu preferiria que tivesse conselhos amorosos, a galera falou. Então, como? A cabeça tá como? A cabeça tá até desacompanhando, porque o quê? A gente parou lá no filme da Branca de Neve, há 20 anos atrás, entendeu? É isso que acontece com a cabeça do povo brasileiro. Parou lá no desenho que falava que é menino e menina. Parou lá na história do mulher com mulher da jacaré, entendeu? E você vai falando, a gente vai parando na memória. Porque a gente vai identificando na nossa trajetória também como se constroem esses pilares da monogamia na nossa vida. E por quê? Quando a gente começa um relacionamento monogâmico, não monogâmico, não significa que a gente não vai ser monogâmico dentro daquilo que a gente está chamando de monogamia. Eu acho que esse é o maior babado. Quando eu vivi o meu primeiro relacionamento não monogâmico, a minha ex-namorada, ela me jogou essa questão de a gente tá vivendo um relacionamento central com traições consensuais, ou a gente está realmente disposta a viver uma relação não monogâmica.
Eu acho que essa pergunta dela, para mim, foi muito forte. Na época eu era muito nova, eu fiquei muito confusa. Mas essa coisa da gente ter relacionamentos centrais, né? A gente tem um relacionamento central de casal e a gente tem traiçõezinhas consensuais que tem um limite ali. E outra coisa, a pessoa, quando você fala pra pessoa que você é não monogâmico, a pessoa, o que ela vai pensar? Ah, essa pessoa só quer transar. Eu não vou me envolver com essa pessoa porque ela só quer me comer. Ela não quer nada Aham. sério comigo. E o que acontece? A gente tem muito homem cis que usa esse discurso da não monogamia pra ser misógino, né? Que agora é assim, o cara não consegue segurar o bagulho dentro da calça, falar sinceramente, né, gente? Me perdoem, né? Eu sou acadêmica também, mas eu tive que adaptar a minha linguagem depois de sair da universidade, porque eu não tava mais. A minha avó não estava me entendendo. Eu falei, vou falar como a minha avó fala. Então eu tô falando como a minha avó fala. Então a pessoa não tava mais conseguindo segurar aquilo lá, falava, eu não sou monogâmico. E eu acho que isso é uma coisa que todas as meninas que se relacionam com cara cis ou se relacionam com pessoas que usam essas terminologias de maneira muito oportunista, fica pingando essa questão, né? Eu vou jogar essa Sim. rapidinho e depois eu vou jogar as perguntas de todo mundo, gente. E Então, aí, vamos lá. para responder essa, ou não? Você vai fazer a pergunta ainda? Eu ia deixar você responder essa, mas eu fiquei pensando Ah, não, se vamos não lá, ia vamos ser lá. uma explosão muito pesada de choques e frustrações. Então, é, assim, você comentou, cara, na última live que eu fiz com o Renato Nogueira, né? Renato Nogueira é filósofo, né? Enfim, por formação, psicanalista, e em alguma medida a gente tem um confronto, né? Porque na E o sociologia, na Renato é antropologia, pai, né? a gente valoriza, Renato vive na nessa nossa área, estrutura. a gente valoriza muito método, né, cara? Então, ele me fazia umas perguntas, assim, como se eu tivesse resposta para aquilo. E, nesse sentido, eu sou muito influenciado pelo Weber, né, que é um sociólogo alemão, enfim, fundador da nossa área, de que, cara, assim, eu não, a ciência ela não tem que ter finalidade no sentido de procurar responder algo. Tem que primeiro verificar, né, a partir das minhas experiências empíricas em campo, se de fato há a possibilidade de falar sobre isso. Então ele me perguntava qual a melhor forma de relacionamento. Eu falei, gente, não sei. Eu não sei te dizer qual é melhor. Eu não tô aqui para dizer quem é o melhor ou o pior. Eu tô aqui para falar do que é hegemônico. Eu tô aqui para falar do que é o problema social, o que causa constrangimento, né? É um conceito do Bourdieu, um constrangimento social, o que causa hábitos em nós, e em alguma medida nós somos educados a tratar a monogamia dessa forma. Esse é o meu ponto. E com isso, automaticamente, a gente acaba, né, acabando com os sonhos, né? Sonho de princesas e princesos. Então, o que acontece? Você falou da sua relação e do questionamento que a sua companheira te trouxe. É um questionamento muito recorrente. Mas veja bem, enquanto sociólogo, né, enquanto antropólogo, uma das coisas que eu destaco é a dificuldade de mudança, digamos assim, estruturais em nossa sociedade. Né? Mudanças estruturais ela é muito difícil. Nós verificamos mudanças assim, pouco a pouco, em comportamentos, né? Mas em termos de instituição, ela demora um pouco mais. Né? E o que acontece? Nesse sentido, quando você é educado, quando você incorpora determinados comportamentos e orientações em termos de sentimento na primeira infância, ou melhor, na primeira sociabilidade, né, que é a sociabilidade primária, em alguma medida você se educa. E você ser educado dentro de uma cultura, né, você introjetar determinados valores e transportá-lo, digamos assim, durante todo o seu percurso, durante sua trajetória social, e chegar a um determinado momento começar a questioná-lo, é muito difícil. Quando você faz esse movimento de questionamento, não significa que você está fazendo um movimento de ruptura total. Você faz apenas um movimento de ruptura parcial. Então, as pessoas que têm uma não monogamia, elas estão, na realidade, numa procura e de um lugar incessante de uma identidade. E que essa procura incessante está associada ao quê? Você tem algo que é hegemônico, e dentro desse algo que é hegemônico, você tenta modificar o seu comportamento. E automaticamente você tenta ruir, digamos, com aquilo que é hegemônico. Só que o que é hegemônico, e aí sendo muito gramsciano, né, em termos de pensar mudança, está posto. E quando se tem algo posto, no sentido de instituição social, é muito difícil você verificar, por exemplo, você entrando
em algo que rompe com aquilo que é hegemônico e tendo comportamentos diferentes do que é hegemônico. Isso não é possível. Na realidade, você vai, dentro de uma estrutura contra-hegemônica ou anti-hegemônica, desenvolver alguns comportamentos que vai te favorecer. Mas ainda assim, infelizmente, você continuar, por outro lado, perpetuando outros comportamentos daquilo que é hegemônico. E a monogamia, sendo uma instituição hegemônica, a gente acaba contribuindo parcialmente, digamos assim, para mantê-la. Por quê? Porque a gente, pelo fato de ter atravessamentos sociais, né, pelo fato de ter educações e orientações desde a sociabilidade primária, por meio de várias instituições, nós carregamos alguns vícios monogâmicos para dentro das nossas relações não monogâmicas. Então, isso é comum de qualquer trajetória social, na realidade. E assim, eu falo disso, inclusive, a partir de um lugar, né, que é o do Giddens, que é um sociólogo que eu gosto bastante, que ele, inclusive, vai escrever esse livro aqui, A Transformação das Intimidades, né, que ele analisa a transformação das relações no mundo ocidental. Dentro desse livro, o Giddens vai falar, olha só, nós temos que entender essa questão de estrutura e agência, mas entender que, em alguma medida, essa estrutura, se tratando de relações, ela vai condicionar, mesmo que parcialmente, alguns comportamentos, né, dentro daquilo que se propõe anti-hegemônico, dentro daquilo que se propõe, por exemplo, não absoluto. Mas veja bem, aí tem uma outra questão. A pessoa, né, a sua ex-companheira, ela mencionou esse aspecto, e eu concordo plenamente que, olha, mesmo dentro de uma não monogamia, infelizmente, teremos alguns comportamentos monogâmicos. Mas qual é a diferença, ou melhor, qual seria a principal característica das não monogamias nesse sentido? As não monogamias, ou melhor, quem se envolve não monogamicamente, se propõe criticamente a analisar seu comportamento de modo contínuo dentro da relação, exatamente para se inspecionar e dizer qual comportamento viciado que ele trouxe da monogamia. Então, essa educação, melhor, essa reeducação dentro daquilo que é anti-hegemônico, é o que melhor simboliza um comportamento anti-hegemônico. É a partir disso que nós podemos verificar, de fato, uma pequena mudança, um pequeno ruído nessa estrutura. Não é que nós estamos revolucionando essa estrutura, mas estamos ocasionando alguns impactos que, em alguma medida, vai ferir diretamente essa estrutura. E esses impactos também não vêm de uma forma, pum, não. Você, infelizmente, vai carregar alguns traumas. Você, infelizmente, vai carregar algumas educações que você teve. Então, a grande contribuição... A grande contribuição das não monogamias, na realidade, é que elas se propõem, né, uma habilidade crítica para os agentes que estão inseridos dentro desse contexto. Ela se propõe, enquanto construção, um cuidado de si e um cuidado do outro, e ao mesmo tempo uma franqueza, ou seja, um compromisso e um pacto com a verdade. Então a honestidade, ela na realidade é aquilo que vai atuar diretamente dentro desse tipo de relação. Porque se não tem honestidade, não tem por que não ter não monogamia. A não monogamia, ela simboliza, na realidade, o contraponto central da monogamia, que é o amor romântico. Se eu, enquanto não monogâmico, compreendo que o amor romântico ele é baseado em falsas premissas e que ele é sustentado, sobretudo, pelo mito da fidelidade, qual é o meu contraponto? O meu contraponto é honestidade, porque eu entendo que a monogamia não é honesta consigo mesmo. Então, essa pequena ação, essa pequena atitude para consigo mesmo e para com o outro ou com os outros, é na realidade algo determinante que eu encaro como pequena modificação comportamental que você vai ter dentro de algo anti-hegemônico. Mas que isso talvez não seja tão possível, né? Nossa. Não sei se respondi. Não, perfeito. Foi perfeito. Emocionada, exatamente, Érica, emocionada. Emocionada. Para quem está entrando agora, a gente já fez a primeira parte da live. A primeira parte a gente direcionou mais para esses pilares da monogamia, esse comportamento ocidental, como ele se constrói. Mandar um abraço aí pro meu irmão Alan, pro Cizinho também, que entraram aí. Minhas referências. Uhul, salve, galera. E vou jogar as perguntas que apareceram. Rodrigo Natal também, grande abraço. Rodrigo Natal, outro irmão que está me acompanhando também na caminhada. Ó, tá uma galera agora. Mas pode mandar, vamos lá, vamos de pergunta. E aí eu vou jogar essas perguntas primeiro da primeira parte da live e vou abrir para as que estão aqui já. E quem quiser, gente, colocar perguntas, questões, coloca na caixinha para a gente não perder, por favor, tá bom? Porque senão vai entrando
um comentário atrás do outro e a gente não consegue acompanhar. Teve uma questão aqui da Amanda que ela colocou assim: eu perdi o começo, mas não entendi a questão das emoções não serem naturais. A gente já falou sobre isso, porém ela jogou uma questão que é: emoções não são respostas do cérebro humano ao ambiente? A necessidade de vínculo não tem fator evolutivo de sobrevivência? Não? Não. Então, esse na realidade Não. não. Não, galera, não, não. É porque o que acontece? Esse, na realidade, é um dos principais mitos constitutivos, inclusive, e aí o Rodrigo vai me perdoar, né, da psicanálise. É o que acontece. Eu fundei, junto com o Rodrigo, né, com a Lia, com o Jonathan, um núcleo de estudos, de pesquisas, né, que hoje se chama Núcleo de Estudos Transdisciplinar de Colonialidades, Emoções e Relações de Poder. E nesse núcleo, nós estamos desmistificando exatamente, né, essa análise que nós temos das emoções por meio, simplesmente, de adaptação ao meio, né, do desenvolvimento de reações químicas do cérebro, entre outras circunstâncias. Né? Uma das coisas que eu mencionei com você, né, lá no início, eu acho que é importante estar trazendo isso aqui, é que nós temos uma perspectiva contextualista das emoções nos dias de hoje, que é examinar, né, a partir dos discursos, as relações de poder que perpassam as emoções a partir de contextos, ou seja, entendendo que as relações microsociais correspondem também a relações macrosociais e, em alguma medida, são produzidas e reproduzidas politicamente de acordo, né, com os grupos sociais, que vão, em alguma medida, né, manifestar hierarquias, que vão, em alguma medida, manifestar relações igualitárias, mas, no fim, o que é importante é pensar as emoções dentro de contextos. Então, por que eu estou dizendo isso? Né? Tem duas autoras, que é a Catherine Lutz, né, e a Lilia Abu-Lughod, né, que são uma egípcia e outra norte-americana. Elas, na realidade, fizeram um exercício de mapear as vertentes teóricas que trabalharam com a emoção como objeto de pesquisa. Então, nesse trabalho, elas identificaram a existência de três correntes: o essencialismo, o historicismo e o relativismo. Então, elas propõem, né, uma alternativa a essas três correntes, que seria o contextualismo. Então, veja bem, o essencialismo é o estudo predominante sobre as emoções. Por quê? Porque são os estudos psicológicos e psicanalíticos das emoções e é o que tem mais influência na maneira que nós vemos a emoção por conta da psicanálise. Então, o que acontece? Nesse sentido, acredita-se que as emoções teriam um substrato universal e natural, sendo, né, em seu núcleo as mesmas por toda parte. Então, entre as perspectivas, né, mencionadas como representativas dessa abordagem, essas autoras vão falar, por exemplo, da psicanálise freudiana e o papel do inconsciente. Vão falar de como que essa concepção das energias pulsionais desenvolvida por Freud, como algo a ser modelado ou canalizado pelas forças civilizatórias, é problemático. Por quê? Porque ignora, na realidade, fatores externos, ignora também relações sociais de poder e, principalmente, coloca as emoções numa premissa universalista. Como, por exemplo, entender que nós temos aí o ego branco, europeu, na África. Entender que nós temos o ego, o superego, né, e todas essas estruturas do inconsciente, que é, na realidade, fruto do iluminismo, que é um mito, portanto, né, de consciência, de racionalidade, que está em outras culturas. Então, por exemplo, nós temos aí vários enunciados que vão tentar examinar essa estrutura inconsciente num contexto africano, e por isso que essas vertentes evolucionistas, por exemplo, desenvolvidas a partir do século XIX, vão tratar os povos africanos como mais atrasados. Então, pensar as emoções como algo universal e invariável é, na realidade, portanto, jogar as gramáticas sociais, né, e a maneira que nós produzimos emocionalmente as emoções, em contexto e politizadas, portanto, fora. Então, as autoras, elas, em alguma medida, vão falar que o problema maior, né, dentro desse contexto, é que há uma reificação das emoções que são tidas como pré-existente ao social, né? Que como, por exemplo, nós deveríamos lidar, como nós deveríamos reprimir, enfim. A grande questão para mim é essa, assim, respondendo a questão a ela, é que dentro dessas três vertentes, a que mais incomoda é a vertente essencialista, que encara as emoções como a essência do ser, que diz que todos nós amaremos, que todos nós teremos felicidade, que todos nós teremos simpatia. Não, nem todos nós,
porque a depender da cultura pela qual você está inserido e da onde você está falando, por exemplo, você desenvolverá uma gramática específica para expressar o amor. Como eu falei anteriormente, os beduínos, né, no norte da África, né, povos egípcios, né, que eles são, na realidade, se locomovem constantemente, a ideia deles de amor era manifestada, sabe por onde? Era manifestada por meio, na realidade, de poesias. Por quê? Porque o que vale mais para eles são outras gramáticas, que é a gramática que vai mediar o amor. E qual gramática é essa? A gramática da vergonha, a gramática da modéstia. Então você não manifesta amor, porque você manifestar amor, você, na realidade, combate uma estrutura. Só quem pode manifestar amor são os chefes de aldeia. São os chefes, digamos assim, com muitas aspas, tribais. Então, vê como é que a gramática muda de acordo também com o contexto. Então, eu tenho dificuldade com essas premissas que vão falar, por exemplo, das mulheres que elas desenvolvem no período de TPM determinados sentimentos porque tem um desequilíbrio hormonal e por isso... Peraí, Foucault vai examinar, por exemplo, essas ciências e vai dizer que essas ciências psi, em alguma medida, são problemáticas por quê? Porque, primeiro, vão dar o dom de autorização ao psicólogo e ao médico, né, em alguma medida, né, eles vão criar poder a partir dessas constatações e, ao mesmo tempo, vão criar um indivíduo psicologizado, que é um indivíduo que vai procurar sempre o outro no confessionário, nesse caso o psicólogo, né, para, em alguma medida, separar mente e corpo. E aí, quando você faz esse exercício terapêutico de separar mente e corpo, você descarta, portanto, o contexto social no qual o indivíduo está inserido. No meu trabalho de campo lá em Moçambique, eu tive, por exemplo, esse ensinamento. A medicina ocidental, ou a biomedicina, ou a neurociência, né, como o amigo manifestou aí nos comentários, ela foi inteiramente descartada no interior de Moçambique, sabe por quê? Porque ela não considerava o impacto da espiritualidade e o diálogo com os espíritos, portanto, e a cosmovisão banto naquele contexto, como algo que serviria para cuidar mentalmente, integralmente do indivíduo. Porque eles separam mente e corpo. Eles entendem que, na realidade, nós temos determinados transtornos que vêm de uma essência. E, nesse sentido, eles acabaram, portanto, não compreendendo os fenômenos sociais daquele contexto, porque não priorizaram a feitiçaria, não priorizaram o curanderismo, não priorizaram outras técnicas, né, de magia, digamos assim, que aquele contexto priorizava, que não era ver o indivíduo separado do seu corpo, não era ver o indivíduo separado do seu meio social, não. O indivíduo ele deve ser visto, integrado fisiologicamente, psicologicamente, socialmente, mas, sobretudo, espiritualmente, dentro de um contexto social determinado. Então, se eu acho que respondi, ou tentei, né? Complexo. Enquanto você foi falando, já foram surgindo mais perguntas aqui em cima desse ponto da neurociência. Mas, gente, para respeitar a ordem, porque está surgindo muita pergunta agora, eu já vou jogar a próxima, e Teilizaga e Teilizaga. Uma pessoa que é não monogâmica afirmou que suas experiências são compulsórias e narcisistas. Não são possessivas em si, mas narcisistas. O que você acha sobre? Boa questão. Mas possessividade e narcisismo não estão associadas? Então, vamos lá. Pelo que eu venho percebendo, né, na minha pesquisa, em diálogo com meus interlocutores, enfim, no campo, há várias formas de não monogamia, mas em alguma medida, né, todas elas procuram fortalecer uma identidade coletiva e desafiadora da ordem hegemônica e de seus valores morais. Né? Esse é o primeiro ponto. E as relações não monogâmicas, né, consensuais, de maneira geral, elas procuram romper com o modelo tradicional de relacionamento conjugal e abre uma série de questionamentos sobre os limites, sobre as fragilidades do modelo monogâmico tradicional, além de também mostrar a violência, né, em alguma medida, dos modelos tradicionais e normativos de relacionamento e o que eles podem produzir. Esse é o primeiro ponto dessas não monogamias. Agora, a questão do narcisismo é uma questão que eu acho que tem que ser observada num aspecto mais amplo. Né? Porque, veja bem, se eu abordo as não monogamias a partir de um movimento de contracultura, que vem, sobretudo, né, da década de 60 nos Estados Unidos em diante, nós vamos verificar que, obviamente, algumas premissas se perderam, porque foram cooptadas, em alguma medida, pelo neoliberalismo.
Só que a ideia de narcisismo, ela está muito associada a uma diferenciação que o Foucault fará entre o conhece-te a ti mesmo, que era um discurso, na realidade, praticado, né, pelos egípcios, pelos gregos e, posteriormente, pelos romanos, que é um oráculo de Delfos, né, e a premissa ocidental moderna cartesiana, que é o cogito ergo sum, ou seja, o penso logo existo. Então, há uma grande diferença que vai fundar o indivíduo moderno, certo? Se nós formos pensar, por exemplo, esse narcisismo e essa questão de introspecção, de pensar sempre em si mesmo, independente da situação, de pensar sempre em si mesmo, independente do contexto, e querer apenas para si obter, portanto, resultados, de sempre querer estar sendo melhor, e é por isso que a psicologia ocidental, e é por isso que os livros de autoajuda fazem tanto sucesso, porque eles contribuem para essa introspecção racional do ser, que só pensa e se pauta nessa racionalidade. Nós temos, portanto, um afastamento daquilo que seria a ideia de conhece-te a ti mesmo. Porque isso não é o conhecimento de si. Isso é, na realidade, uma autoexploração contínua que você vai sempre tentar, a partir de uma introspecção, para conseguir sempre obter valores e sempre obter resultados. Valores e resultados, valores e resultados. Ou seja, essa premissa egípcia, quemética, essa premissa grega, ela se perdeu de conhecer-te a ti mesmo e pensar nas relações interpessoais. Ou seja, se projetar em relação ao outro, mas ao mesmo tempo procurando aquilo que o Foucault vai denominar de parresia, que é a ideia de você ter, antes de tudo, um cuidado de si, né? Mas também, ao mesmo tempo, uma ideia de franqueza, de honestidade e um pacto com a verdade. Agora, essa ideia de narcisismo, ela pode estar inserida tanto no âmbito da monogamia, quanto no âmbito da não monogamia. Uma experiência individual, ela não conta como dado. Uma experiência individual é uma experiência individual. Agora, o que os estudos, por exemplo, vêm apontando? Se nós pegarmos o último dossiê que foi lançado pela revista Ciência e Tempo, que é uma revista que vai falar, esse dossiê, aliás, vai falar sobre as relações poliamorosas, algumas pesquisas constatam, né, e aí eu falo em termos de percentual, que as famílias poliamorosas, ou seja, né, famílias que se pretenderam, né, fazer uma relação poliamorosa e tiveram filhos, enfim, construíram, digamos, famílias estruturadas, elas em alguma medida são mais saudáveis, né, e tem alguns contrapontos em relação a essa saúde. Por quê? Porque são famílias que vivem dentro de uma estrutura inteiramente monogâmica e que sofrem diretamente resquícios disso. Sofrem com essa moralidade. Então, por exemplo, os filhos dessas famílias, né, tinham dificuldade nas escolas. Por quê? Porque eram, em alguma medida, sofriam bullying pelo fato de ter vários pais e várias mães. Algo que nós não estamos acostumados num contexto neoliberal, uma vez que o neoliberalismo ele precisa da nuclearização da família para continuar propagando, portanto, os seus produtos e escoando o seu dinheiro. Porque, veja bem, a nuclearização da família, e isso eu falo segundo Fella mesmo, né? O Carlos Mulli aborda isso no livro do Fella, abordando esse fenômeno na Nigéria. Que ele vai dizer o seguinte, olha, a nuclearização da família ele não só foi ideal para o neocolonialismo, mas como também é um princípio básico do neoliberalismo. Por quê? Porque você tem aí a ideia de comunidade, que você não tem um indivíduo solto, você não tem uma identidade individual. Você tem uma identidade coletiva que é pautada por um holismo. Ou seja, o indivíduo não é um indivíduo. Ele é um indivíduo a partir da comunidade. Quando o neoliberalismo chega, ele se assusta com essa premissa. Então, poliginia e poliandria não funcionam. Uma vez que nós temos que produzir, né, produtos para todas as pessoas consumirem de modo, digamos assim, singular, e ao mesmo tempo ter uma escoação. Então vendemos, portanto, a ideia de família centrada no homem, na mulher, dos filhos e do cachorro. Que com isso nós tenhamos, portanto, uma valorização moral, mas ao mesmo tempo uma premissa de mercado. Então o que acontece nas famílias tradicionais? Começa a ter um rompimento no sentido de nuclearização. Então você começa a verificar que nossos tios, por exemplo, estão sempre falando disso. Antigamente, né, a minha família, por exemplo, era um quintal, todo mundo junto na mesma casa. Um começou a casar, a primeira coisa que ele fez com medida foi o quê? Repartir um pedaço do terreno. O outro foi, fez isso, o outro foi, fez isso, o outro foi, fez isso. O que acontece? Não mexe na minha família, porque do meu filho cuido eu e você cuida do seu. Não se mexe na criação do meu filho, porque do meu filho cuido eu e você cuida do... Ou seja, o princípio de liberdade, ele na realidade é o princípio que deve ser glamorizado e valorizado, e nesse sentido a gente perde e tem um conflito com o holismo, que é uma identidade familiar, que é uma comunidade. Como, por exemplo, eu observei em Moçambique, que é muito comum e muito mais recorrente. Então, assim, voltando para o cerne da questão, mais uma vez,
essa ideia de narcisismo, ela está muito associada, primeiro, ao indivíduo que vai procurar entrar numa relação não monogâmica, entendendo que é um posicionamento processual constante e, ao mesmo tempo, intelectual, porque não é um posicionamento cômodo. Estar numa relação não monogâmica é se defrontar constantemente com valores comuns, é se defrontar constantemente com valores relacionados a uma hegemonia consolidada, a uma instituição familiar repressiva. Então, quando na realidade você se dispõe a estar numa não monogamia, é você se deparar a todo momento, né, sendo crítico consigo mesmo e se posicionando de maneira crítica nesse sentido. Então, esse narcisismo, ele é consequência não necessariamente da não monogamia. Ele é da monogamia, da não monogamia, porque nós vivemos em um momento que contempla cada vez mais isso. E aí tem um filósofo germano-coreano que eu gosto bastante, que é o Byung-Chul Han, que ele na realidade vai analisar, né, a partir da sociedade da transparência, as redes sociais, e ele vai dizer que nós vivemos num tempo de se produzir a si mesmo. Então, assim, falar de narcisismo é muito irônico, porque ele não está numa relação social, não, ele está como um ethos, digamos assim, da nossa vivência contemporânea, né? E essa grande confusão entre individualidade e individualismo, uma linha tênue aí, porque no neoliberalismo a gente acha que exercer o nosso individualismo é fortalecer a nossa individualidade. Então, a gente também tem poucas referências de coletividade, porque as vidas não são mais coletivas, as famílias estão cada vez mais isoladas e afastadas. Uhum. Teve aqui, Danusa, caraca, cabeçuda conversa, pera, Rua, que eu tô precisando processar. Gente, eu falei pra vocês, o bichinho não é mole, não. A gente já chegou a 31 minutos com 2 perguntas. E ainda ficou mais questões aqui de neurociência que esse papo aqui deu uma revolta. Mas a gente está com umas perguntas aqui. E aí, Juan, vou pedir para a gente agora fazer uma coisa mais assim, a língua do quintal da sua casa. Mais de boa, Beleza. papum. A gente Beleza. já deu uma boa contextualizada e eu acho que você apresentou bastante material para a gente começar a questionar esse lugar do ser monogâmico, que já é uma coisa que a gente não reflete. Então, acho que isso ficou bem forte. Para a gente questionar a não monogamia, a gente precisa falar da monogamia. Elas não existem separadamente. E agora, para a gente dar uma descontraída, porque ficou bastante informação, né, gente? Tem umas perguntas aqui da caixinha que ficaram, mas pode ser assim, ó, papum, papum. Tipo assim, o que é a vida? Concorda que até os meios progressistas, nos meios progressistas a não monogamia é tabu também? Tempo! Sim. Ela, na realidade, como eu falei, né, independente do meio, né, que esteja inserido, ter um relacionamento não monogâmico não é questão de você ser esquerda e direita, né? Obviamente, ela está muito associada a valores mais progressistas, que contrariam valores conservadores, mas nós verificaremos, mesmo dentro desses meios progressistas, né, algumas, digamos, receios, né? E também a verificação ou a insinuação de que a não monogamia seria algo bagunçado. Então, a premissa de senso comum em relação à forma de se relacionar, ela é comum a todos os âmbitos. Até porque nós temos aquela máxima, né, de só porque você é de esquerda não significa que você não é racista. Então, o mesmo seria para não monogamia. Não significa que você seja progressista, que você vai tranquilamente, enfim, ter um posicionamento crítico à maneira que você se relaciona, né? Sim, sim. E aqui rolou... Quero saber se vocês colocam isso em prática. Eu coloco. Não sei o ano, mas eu não me relaciono de maneira monogâmica há 2 anos. Eu não me relaciono de maneira monogâmica, apesar, tá, de ter uma restrição a responder perguntas pessoais das minhas lives. Não. Eu vou responder. Eu me relaciono não monogamicamente há 4 anos. Há 4 anos. 3 anos, na verdade. 3. 3 anos, babado? É babado, né? É babado colocar a não monogamia em ação.
Eu não vou falar para vocês. Mas eu fiz um vídeo nos Drops Mentais sobre não monogamia e eu deixo muito claro isso, né? A gente tem que sempre encontrar pessoas que estejam dispostas, compatíveis às nossos quereres também, né, gente? Não adianta você pegar uma pessoa assim, ó, monogâmica até o último fiozinho de cabelo, completamente tradicional, e falar assim, não, agora o meu plano JK vai ser transformar essa pessoa em não monogâmica em 5 anos. Não vai. Não vai ser. Não é tão simples assim. Ambos os lados, sejam quantos eles forem, tem que estar disponíveis para isso, né? É isso, é isso. Cheguei atrasado, foi mal. Vitor. Como você vê a crítica de que relação aberta é coisa de branco? Putz, essa pergunta não foi feita, achei boa. Essa pergunta é Relação aberta muito é coisa de boa. branco? Essa pergunta é muito boa mesmo, porque na realidade é uma das hipóteses do meu trabalho, que eu venho tendo com meus interlocutores, né? E verificando principalmente o conflito, por exemplo, entre pessoas negras que procuram relações, né, mais liberais e entre pessoas negras que procuram relações voltando-se a maneiras mais tradicionais, como, por exemplo, a poliandria e a poliginia. Então nós verificamos aí um contraste, né, um confronto entre as ideias. Veja bem, eu tenho dificuldade, na realidade, dessa premissa de coisa de branco. Né? É óbvio que nós verificamos no contemporâneo vários traços da colonialidade do poder, que é um conceito utilizado pelo sociólogo o Quijano, né? Aníbal Quijano, onde ele verifica que assim, colonialismo e seus resquícios estão no contemporâneo. Só que, ao mesmo tempo, nós, como não somos seres passivos, né, nós nos produzimos constantemente e com constante reflexividade, porque nós temos agência, acabamos, portanto, né, de orientar e reorientar as visões de mundo que se tem sobre determinados conceitos, determinadas relações. Então, por exemplo, tem muitas relações, tem muitas coisas, né, de brancos que pessoas negras acham que é de negras e na realidade nunca foi. Então, esse lance de ser ou não ser de branco já é um problema grande. Mas, na realidade, eu acho que a questão central é que a gente tem que escutar os agentes que praticam essas relações não monogâmicas. E no meu caso, por exemplo, eu verifico que, né, e eu estudo principalmente a questão da raça nesse contexto, eles vão dizer o seguinte, olha, foi a melhor maneira pela qual eu me compreendi dentro de uma relação amorosa, né? E venho verificando que, a questionar alguns elementos, principalmente a instituição do casamento monogâmico heteronormativo e patriarcal, de modo explícito, e propor também a pensar outros arranjos efetivos, né, que não sejam hegemônicos, é o melhor caminho. Então, essas pessoas, na realidade, não estão preocupadas em serem taxadas se relacionando de branco ou não. Elas procuram, em alguma medida, orientar, né, a maneira de viver a não monogamia de acordo com aquilo que melhor, né, se encaixa para elas e seus companheiros negros e negras. Então, por exemplo, tem muitas pessoas, né, negras dessas que eu venho conversando, que eu venho dialogando, que estão inseridas no candomblé, né, que estão, enfim, dentro de um contexto de matriz africana e não necessariamente praticam, por exemplo, a poliandria ou poliginia. Praticam relações poliamorosas, praticam relações abertas. Então, eles reorientam e dão outro sentido, portanto, para essas relações. Eu acho que é muito importante, Marina, falar sobre esse aspecto. Por quê? Porque é um aspecto que aparece muito, né? Sobretudo as pessoas que vão falar assim, monogamia é coisa de... não monogamia é coisa de branco e por isso eu fico na monogamia. E eu acho isso um absurdo, né? Porque a monogamia é o quê? Ela é menos sofrida, então ela é o ideal para uma pessoa negra. Ela, na realidade, seria algo que você, pelo fato de ser negro, nunca ter sido amado, sua autoestima é melhor dentro da monogamia. Então tem esse argumento que é muito comum. E aí, só que esse argumento ele não se sustenta, uma vez que se nós verificarmos, né, as premissas que se baseiam e que sustentam a monogamia, elas são, na realidade, inteiramente contraditórias com a prática, por exemplo, de se dizer negro, que a pessoa, na realidade, cultiva. Então, eu estou verificando exatamente os discursos e as contradições desses meus interlocutores em relação à maneira pela qual eles praticam, né, em alguma medida, as não monogamias e as monogamias. Então, eu curto muito, por exemplo, alguns autores da teoria pós-colonial
que é o Fanon, o Bender, né, o Paul Gilroy, enfim, a maneira que eles pensam identidade, porque eles vão pensar identidade não como algo essencialista, mas sim como algo estratégico, processual e posicional. Ou seja, segundo eles, né, as identidades elas não são nunca unificadas, pelo contrário, elas são fragmentadas e fraturadas, e por isso, né, nós temos aí uma ideia de singularidade, mas não de individualismo. Então, as identidades elas devem ser sempre entendidas, né, como multiplamente construídas ao longo de discursos, de práticas e posições que podem se cruzar ou serem até mesmo antagônicos. Então, essa premissa ajuda a gente também a refletir sobre o conceito de identidade e o conceito de diferença. Então, acho que é muito importante a gente, quando fala, por exemplo, se é coisa de branco, se é coisa de negro, estar sempre também atento ao conceito de identidade. Porque viver, por exemplo, no mundo contemporâneo, com resquícios do colonialismo, sobretudo no Brasil, é viver sobre esses valores. É viver sobre contribuições de valores europeus, sobre valores africanos, valores de povos originários, que nem sempre a gente vai estar conseguindo colocar em prática, infelizmente. Babado, gente. Babado. Tô lendo aqui os comentários de vocês. É isso aí. É um assunto polêmico, né? Ó, também tem muitas questões polêmicas aqui. Eu sinto que relações não monogâmicas colocam as pessoas para lidar com suas inseguranças de forma muito crua e num território muito farpado. Só de imaginar já me dói. Eu acho, aí agora eu já vou falar como uma pessoa não monogâmica que fala desse meio. Eu acho que às vezes as pessoas são muito prepotentes. Elas acham que a maneira delas de se relacionar é sempre a melhor. Eu acho que uma pessoa não monogâmica que se propõe a falar assim, não, que absurdo, né? A julgar pessoas que estão em outros momentos de relações, eu acho isso um vício monogâmico, sabia? Porque isso é um comportamento hegemônico. Você se achar superior, você se achar melhor, é um comportamento extremamente hegemônico. É um comportamento extremamente branco, caucasiano, europeu, opressor. Então, acho que é um pouco o que a gente está falando, dessas discussões não serem apenas em torno dessa relação casal, dessa relação de você com a pessoa que você está se relacionando, mas como que a gente pensa outras maneiras não monogâmicas dentro das relações interpessoais, sejam elas com quem forem essas pessoas, né? Com a sua avó, com o seu avô, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu primo, com o seu vizinho, né? Porque eu acho que é isso que Juan trouxe bastante isso, né? Monogamia é esse conceito de propriedade privada, de terra, né? De uma maneira também de eu deixar herdeiros através dessa mulher que é exclusivamente e sexualmente exclusiva a mim, mas o cara tá lá aqui, ó, só curtindo. Então acho que tem várias coisas que a gente precisa quebrar nesse imaginário da posse, dessa do meu, né? Do que é só meu. Entender essa ideia de posse, de ciúme, de objetos privados, né? De entender as pessoas como objetos também, né? Essa relação utilitária que a gente desenvolve com a gente, com o corpo e com os outros. Então, acho que isso é babado, gente. Mas não monogamia se bagunça, talvez, não pelo esclarecimento. Pelo não esclarecimento. E esse ethos também é paradoxal. Ethos igual a produzir a si mesmo. Eu não entendi se isso foi uma... Se concordou, porque assim, ô Marina, dentro dessa questão, por exemplo, que você leu agora, o que acontece? Só para termos de síntese, né? Só o fato, né, de você aplicar uma ideia de que alguém tenha real capacidade de amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo contradiz várias teorias filosóficas ou elaborações literárias a respeito do amor. Porque o amor ele é visto como algo exclusivo e eterno, né? Então essas teorias que são transmitidas por nós, desde filmes, desenhos e músicas, afirmam que ter 2 ou 3 amores simultâneos seria logicamente impossível. Então, um seria ilusório, né? Um desses amores seria ilusório, ou até mesmo os 2, porque nesse caso a pessoa só estaria em dúvida porque não encontrou seu amor verdadeiro, né? Para ter as 2 paixões não tem jeito, né? Essa lógica clássica. E ao mesmo tempo, nós teríamos aí, como repetem todos os contos de fadas e filmes e músicas, né? E até mesmo peças de teatro e obras de artes derivadas do mito do amor romântico, como Romeu e Julieta. Para quem não sabe, Romeu e Julieta é a peça fundadora, peça shakespeariana, tragédia shakespeariana fundadora
do mito do amor romântico no Ocidente. Né? Nós temos várias teses incríveis sobre isso, inclusive. Né? Então, o que acontece? Essa cultura que foi construída, sobretudo devido a algumas religiões, né, de ter o único amor como valor moral, em alguma medida contribui para essa nossa educação. Mas a questão é o seguinte, as não monogamias que tenham tido contato, né, e aí ela falou de coisas complicadas, e só para sistematizar que não tem coisas tão complicadas assim, e aí, já perguntaram aí. Não, essa aí já foi, eu acho. Essas não monogamias que eu tenho tido contato, elas vêm questionando esses elementos, né, e a instituição do casamento monogâmico, né, heteronormativo, entendendo que eles são o quê? Uma invenção criada coletivamente. Quando você faz, na realidade, esse movimento, parece para mim que estamos diante de um processo criativo que possibilita pensar e analisar esse tipo de invenção monogâmica, que faz também alguns desafios, né, frente e diante do que é plenamente instituído. Então, uma postura muito crítica. Então, veja que essas relações, elas procuram também um posicionamento moral, mais do que uma prática sexual, como as pessoas estão geralmente tendendo a achar o que é a não monogamia. Na realidade, a não monogamia envolve a produção de si e um autocuidado que é oferecido e exigido do outro também. E se torna fundamental para a manutenção da autonomia do eu e para a equidade das relações e de um princípio de alteridade, que é o que de fato eu venho verificando nesse meu campo. Ou seja, procurar concretizar uma responsabilidade preocupada com o consentimento de todas as partes envolvidas, e também recusar a traição, né, no sentido de que a traição não faz sentido se nós temos, né, uma não monogamia, acaba por reenquadrar a ideia de fidelidade e desloca, portanto, essa ideia de fidelidade ao âmbito, por exemplo, da exclusividade sexual. Não há exclusividade sexual sobre o parceiro. Então, em cima do ciúme, por exemplo, a gente trabalha o ciúme criticamente. Vamos trabalhar, então, o que é a compersão, que é você, de fato, se sentir bem imaginando seu parceiro com o outro. Então, por isso, eu vejo que é possível mostrar que as práticas sexuais, né, não monogâmicas desafiam a sexualidade dominante, porque transcende o casal heteronormativo, transcende o casal heterossexual comprometido e obrigado nas normas hegemônicas. Então, acho que é isso que é interessante estar trazendo de contribuição inicial desse campo de possibilidade, entende? Gente, eu tô lendo tudo que vocês estão colocando aqui. Tudo. Olha, a gente já tá borbulhando coisa aqui para mim. A gente está chegando a 47 minutos de live novamente. Tivemos um papo bem. Eu queria te dar parabéns pela pesquisa, desde já. Agradecer por fazer esse intercâmbio. E tem muita gente perguntando onde acha também, onde acha a sua pesquisa, onde que lê, onde que tem mais, para digerir isso com calma. E quero dizer, gente, para que a gente não tome pessoas e seus estudos, e cientistas sociais e seus estudos como verdades absolutas. Eu acho que a gente está num momento de entender que o que o Juan está falando aqui não é uma verdade absoluta. O Juan, ele não é o grande detentor do conhecimento sobre não monogamia e eu trouxe o Deus da não monogamia para a gente conversar. Ele é um cara que está estudando, que está pesquisando e que está pegando bases europeias e não europeias para falar sobre esse assunto, que é um assunto que ainda está em construção. Por isso, ele pode trazer muitas questões contraditórias, porque coisas que estão sendo elaboradas carregam heranças de muitos comportamentos e muitas questões e discussões aí. Então, eu estou vendo que está borbulhando bastante isso daqui, né? Nas nossas conversas aqui, nos nossos assuntos. Contraditório pensar numa prática que se dispõe a ser decolonial numa sociedade hierarquicamente masculina. Portanto, contradição haverá em ambas. Eu acho que, assim, quando eu vejo aqui, a gente está com bastante mulher na live. Eu acho que tem uma questão da gente não se sentir muito representada na não monogamia. Acho legitimíssimo isso.
porque até queria te jogar agora para fechar a live, Juan, falando novamente obrigada por topar o meu convite. Estou muito feliz de ter conseguido fazer esse momento aqui com você, de 2 horas. Eu estou bem feliz mesmo, o tempo passa voando. Tem bastante conhecimento, bastante coisa, bastante conceito que você trouxe para gente. E além disso ser muito rico, isso é o que eu falei, né? Uma metralhadora de conhecimento. Mas eu queria falar com você, e até dentro do que você trouxe, né? Você trouxe bastantes autores e teóricos homens. Por que predomina tantos homens falando sobre não monogamia? Assim, a gente tem 10 minutos, então é rapidinho. Então, na realidade, Eu predomina. acho que é isso, né? Eu acho que é isso que incomoda a maior parte das meninas que são heteronormativas, que eu sei que tem várias aqui, e as não heteronormativas. Eu acho que incomoda esse lugar de por que são sempre os homens que estão pautando a não monogamia, né? Perfeito, perfeito, perfeita. Nossa, muito boa a questão. Então, na realidade, se nós pegarmos os estudos, né, enfim, fazendo um levantamento de dados, a gente tem que fazer uma comparação honesta, no sentido de entender que toda e maioria das produções acadêmicas, até porque, né, quem faz parte desse mundo acadêmico, universitário, são homens brancos. E quem está, digamos assim, estatisticamente ao lado dele são as mulheres brancas. Então, a maioria das pesquisas e produções, não só sobre monogamia, poligamia, entre outros estudos como a não monogamia, são pautados por homens, mas em várias das produções. E é bom ressaltar homens brancos, né? Porque a gente às vezes fala homem no genérico. Então é sempre importante estar racializando esses homens e essas mulheres. Então, se nós formos verificar, por exemplo, as produções acadêmicas, por termos de raça, quem mais produz são homens brancos e mulheres brancas, né? Estando homens negros e mulheres negras muito, mas muito, mas muito aquém, muito abaixo. Eu, particularmente, não tenho ninguém na pós-graduação, nunca tive nenhum professor negro. Eu estou na UERJ, vai fazer 5 anos por aí, né? Eu nunca vi, enfim, né? Então, assim, agora, sobre a não monogamia, você vê que publicamente, de fato, você tem uma digamos assim, uma fala, uma produção, né, vinda de homens, né? Isso eu também noto muito. Mas, na realidade, por exemplo... Tem um recorte de gênero que você está trazendo. E das suas experiências Sim. pessoais também. Sim. Das minhas experiências pessoais, eu aprendi, na realidade, com mulheres, né? Isso foi muito doido. Se for tratar do meu pessoal, foi com mulheres, mas como eu não trato né, voltando para um plano mais macro, assim, a partir dos meus interlocutores, né, e verificando também como é que as mulheres se relacionam dentro da não monogamia, um dos princípios que eles destacam sempre é essa, na realidade, digamos, a aversão, ou melhor, o questionamento, o desafio à sexualidade dominante. Então, eles sempre colocam o peso no transcender o casal heterossexual, né? E isso é muito interessante, por quê? Porque, na realidade, as pessoas, ou a maioria das pessoas que eu venho conversando, elas não se colocam como heterossexuais, né? E as pessoas heterossexuais que eu venho conversando, elas não se importam, por exemplo, que seus parceiros, pelo menos sua maioria, se relacionem, né, com pessoas do mesmo sexo. Então, assim, a questão que eu vejo geralmente dentro da não monogamia, e isso são considerações preliminares, é que eles estão muito mais abertos, né, ao diálogo em relação ao que se tem constituído, e também uma procura crítica incessante em relação ao que se tem. E dentro disso, eles procuram criar uma comunidade ou uma rede para instrução mútua, porque muitas pessoas entram na não monogamia sem saber de fato o que se é e começam a aprimorar-se dentro da não monogamia. E aí eu volto à sua questão, né, de se perguntar, por exemplo, como tem essa divisão, por exemplo, de gênero em relação ao homem e à mulher. Eu acho que isso está muito associado também principalmente, né, a maneira que essas relações monogâmicas, elas são pautadas para as mulheres. Então, se você tem um rompimento com a não monogamia por parte dos homens, eu não posso afirmar estatisticamente porque eu não sei quem é de fato a maioria, né, isso aí é uma premissa nossa, né, uma coisa que a gente acha,
né? Eu vejo que os homens, na verdade, estão tendo essa facilidade, mas por quê? Porque nós temos uma instituição repressora e um ideal de família que é colocado para a mulher muito mais cedo do que para o homem. O homem, dentro da relação monogâmica, ele tem mais facilidade em descumprir contrato monogâmico do que a própria mulher. A mulher ela é instruída a casar aos 15, aos 16, aos 17, a procurar marido e ficar em casa sendo sustentada, apesar de nós termos um ideal diferente já no mundo contemporâneo, né? Que fundou na realidade desde a Revolução Sexual lá dos anos 60 dos Estados Unidos para cá. Mas a grande questão que a gente tem é se a gente for para o interior do Brasil, se a gente for para outras zonas mais pobres, a pergunta correta a se fazer é por que pessoas, por exemplo, que se relacionam não monogamicamente têm um capital cultural maior do que as pessoas que se relacionam monogamicamente? Para mim, a questão está associada muito à condição de classe também. Então, por exemplo, a maioria dos meus interlocutores são universitários. A maioria dos meus interlocutores, eles têm uma profissão. Significa dizer que essas pessoas tiveram uma formação crítica a ponto de gerar um posicionamento em relação ao que é o hegemônico. Entendeu? Enquanto as pessoas que não têm esse capital não desenvolvem. E aí, se você verificar no mercado de trabalho, se você verificar, por exemplo, né, a questão de alguns acessos, você vai verificar que a mulher, ela realmente, em termos de pensar relação, tem muito menos capital, né, do que, por exemplo, os próprios homens. Né, nesse sentido de você pensar mesmo a relação como processual. Então, esse peso da monogamia, ele afeta diretamente a forma pela qual a mulher vai ver a não monogamia. Então, para mim, a questão deve ser respondida nesses termos, entende? Então, a questão deve ser respondida que, para a gente começar falando sobre não monogamia, a gente precisa quebrar com o patriarcado. O pilar do patriarcado, inclusive, é a monogamia também, né? A monogamia se pauta por isso, né? Então, é isso. Talvez... Nossa, gente, porque assim, eu fiz esse trajeto propositalmente, da gente abrir as lives, Marina Convida falando sobre o prazer da mulher negra, a gente foi para sociedade binária e a gente veio para não monogamia porque eu quero começar a discutir com vocês exatamente isso. Para a gente pensar em criar novas relações, se a gente pensar numa sociedade que tenha, de uma maneira bem ampla, uma relação mais saudável entre pessoas de diversos gêneros, entre pessoas que escolhem se relacionar de diversas formas, a gente precisa romper com o sistema que a gente está vivendo. E assim, o neoliberalismo ele pode estar vivendo uma decadência agora, mas o patriarcado não está. Então, eu queria encerrar porque eu achei que você colocou exatamente esse ponto aí no final. A não monogamia ela precisa quebrar com o poder do homem nas relações. E é por isso que as mulheres são tão aversivas a elas. Porque na não monogamia, o patriarcado ainda impera. E que é uma decorrência da monogamia, né? Exatamente, como um vício, né? Como você colocou antes, como um vício, mas também como uma estrutura. Ou seja, será que a não monogamia ela é um sistema que existirá dentro de um capitalismo patriarcal? Boa questão. Boa questão. Eu queria encerrar novamente, temos 1 minuto e 58. Obrigada a todo mundo que participou, obrigada, Juan. E queria deixar, para todas essas questões que eu levantei agora, que eu adoro jogar a bomba no final, o livro Espírito da Intimidade, que eu ia trazer um pouquinho mais a discussão com o Juan, mas eu vou deixar para vocês o Espírito da Intimidade, que eu acho que pode ser uma boa introdução aí para a gente falar de coletividade. E não monogamia é sobre coletividade. Perfeito, perfeito. É isso, né? Eu agradeço, Marina, pelo espaço, agradeço pelas perguntas, pelos questionamentos, foi muito prazeroso, foi muito bom, assim, estar com vocês, por tudo que vocês trouxeram, né? Então, assim, só me agregou na realidade criticamente, e é isso, eu espero que vocês reflitam, né? Queimem um pouquinho pensando em como nós podemos modificar uma hegemonia dentro de algo que na realidade sustenta aí não só o patriarcalismo, mas como também vários outros marcadores sociais da diferença. Então acho que essa é a contribuição que eu tenho aí para vocês. Deixar borbulhando mesmo. Obrigada a todos que participaram hoje. Muito, muito obrigada. Que estejamos porosos e dispostos a debater sempre. Sempre, sempre. Obrigada. Um beijo, gente. Juan.
Beijo, beijo, beijo. Beijo, Marina. E até segunda-feira que vem com mais babado. E pode mandar DM pra você também? Com certeza, ó, segue lá, Juan Fernandes, para acompanhar o trabalho, tá, gente? Fechou. Beijo, 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 gente. Boa semana pra nós. Beijo. Um abraço, Robert.